1º de outubro, mais um mês se iniciando, 5h17, esqueci de falar. Que bênção, né? Vencemos mais um mês, estamos iniciando outro, mais uma trajetória aí para o final do ano. Ainda dá tempo de fazer bastante coisa, né? De rever bastante coisa, de tomar bastante decisão. Ontem eu já estava fazendo umas anotações das decisões que eu iria tomar, pelo menos para os próximos 15 dias, né? Para sair do estado onde estou, para chegar no estado onde eu posso, né, alcançar coisas melhores. E tudo isso tem que ser anotado, planejado e praticado. Então, é possível, né, a gente tomar decisões constantemente que vão nos elevar. Adquirir conhecimento, sim, agir o mais rápido possível e transbordar referente a tudo aquilo que a gente aprende de novo. Hoje nós vamos falar sobre o poder da mente renovada. E tem um versículo chave para isso, né? Que está em Romanos 12:2, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então aqui já dá uma resposta. Por que nós temos que renovar a nossa mente? Para nós provarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, ele já fez tudo por nós. Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele conquistou ali na cruz para nós. Ele conquistou toda a liberdade. Ele conquistou. Eu vou ler aqui Isaías 53. O que Jesus levou sobre si? O que aconteceu ali? Peraí que tá abrindo aqui. Isaías 53 mostra um pouco, mas sabe, todas as áreas da nossa vida foram libertadas através da morte de Jesus Cristo. Jesus, ele venceu por nós ali na cruz. Então aqui, ó, versículo 4 de Isaías 53. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus ali, ele foi ferido para que nós tivéssemos as nossas transgressões saradas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. E ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. É somente alguma coisa? Não, é tudo. Tudo o que nos causa dano. Agora, quem que limita de nós vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Nós mesmos. Nós mesmos limitamos. Nós mesmos limitamos porque nós não temos interesse e não criamos esse interesse em viver
o pleno que Deus tem para nós. Nós, quando éramos crianças, né, muitas pessoas, no decorrer ali da caminhada, nós recebemos alguma informação que denegriu a nossa imagem, que denegriu aquilo que a gente foi criado para ser, que denegriu tudo aquilo que Deus já preparou para nós. É extremamente normal, tá? Nós passarmos por circunstâncias, porque nós estamos vivendo com pessoas falhas, tá? Pode acontecer com os pais bloquearem os seus filhos, os pais lançarem palavras. Ontem foi falado sobre o poder das palavras, eu falei também sobre o poder das palavras dos pais, principalmente ali na infância. Quantas vezes a gente, né, sendo criança, recebeu algo que nos travou? Quantas vezes a gente passou por algum momento ali e no momento nós não fomos acolhidos, não foi demonstrado um amor por nós, não foi demonstrado um acolhimento extremamente normal, todo mundo passa, de alguma forma ou de outra. Se não com os pais, com uma pessoa próxima, muitas das vezes na escola também. Quantas vezes um professor, uma professora faz um comentário que diminui você em alguma área? Tudo isso vai criando reservas aqui dentro, reservas que te paralisam. Quantas vezes a gente passa por situações que causam medo? Quantas vezes a gente passa por situações que nos travam, nos limita? Nos limita no falar, no expressar, nos limita em ver quem nós somos de verdade, nos limita em ver o nosso real valor. Quantas vezes? Conforme a gente vai crescendo, até mesmo no ambiente de trabalho, quantas vezes um patrão pode vir e te humilhar, te denegrir, diminuir você? Mas tem um ponto também. Depois de certo ponto na nossa vida, o que a gente vive é um feedback de como a gente se enxerga. Até que isso se altere, até que a gente transforme isso, até que a gente renove a nossa mente referente à nossa autoimagem, ao nosso autoconceito, nós vamos ficar presos às circunstâncias que aconteceram conosco lá atrás, que gerou vários tipos de bloqueios, até mesmo que paralisam a gente de se expressar, de ver o nosso valor, de ver a nossa real identidade, nós temos vergonhas de nós mesmos, temos vergonhas da nossa história, não se aceitar, não ver o merecimento em prosperar, em repetir padrões que foram vistos na infância. Se teve uma infância com dificuldade financeira, quando chega na fase adulta, muitas das vezes trabalha, se esforça, mas não rompe financeiramente. E o que precisa ser feito? Diariamente, nós precisamos renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente para ver o propósito que Deus nos fez, para enxergar esse propósito, para nos enxergarmos como Deus enxerga. Essa é o principal ponto. E eu faço essa pergunta para você. Você se enxerga, você se vê como Deus vê você? Ou você diminui o que Deus fez, como Deus te vê? Você vê com os olhos de Deus, a começar você. Você vê como as possibilidades que Deus tem para a sua vida. Não há barreiras para o que Deus tem para você. Não há limitações, nem geográficas, para o que Deus tem para você. Mas você consegue enxergar a preciosidade que Deus colocou em você? Muita gente não consegue ver. Muita. E isso causa até dor. Eu fico lembrando, sabe, na minha adolescência, que tinha momentos em que eu não
não conseguia me enxergar, não conseguia ver o meu real valor. E quantas vezes eu até mentia para me colocar num patamar superior. Mas por que eu mentia? Por que eu dizia, por exemplo, eu não tinha computador na adolescência. E eu tinha vontade de ter computador, mas quando chegava na escola eu falava, eu tenho computador, sabe? Essas coisas pequenas. E qual que é o problema disso? Qual que é o problema? Por que a gente tem que aumentar certas coisas para ser aceitos, para passar uma imagem e ser aceito pelo grupo ali que a gente está cercado? Por que a gente tem que ser levado pela manada? Por que a gente tem que ser incluso? Por que a gente não se aceita, não aceita a nossa história, não se acolhe, não fala a verdade? Por quê? Por que a gente tem que sempre se sentir mal diante dos outros? E isso me dói muito porque eu fico pensando nos adolescentes dos dias atuais. Quando eu vejo, tô andando na rua e vejo, às vezes, um grupo de adolescentes com comportamento que não vai fazer bem para eles mesmos, eu falo com um olhar de amor, tá? Que não vai fazer bem para eles mesmos. Eu fico imaginando o tamanho do buraco que tem dentro deles. E será que estão acolhendo isso? Será que os pais estão vendo? Os pais estão ocupados demais em ver a dor, em ver o que está faltando ali naquele jovem, naquela jovem. Quantas vezes a gente se diminui diante das pessoas? Que a gente comece a ver. A renovação da nossa mente, ela tem que ser diária. Porque diariamente, a começar em nós mesmos, a nossa maior luta é contra nós mesmos. Sentimentos, pensamentos querem nos afastar daquilo que Deus fez para nós. Eu fico sempre lembrando, sabe, quando Deus ele criou todas as coisas. Ele criou tudo perfeito no seu devido lugar. E às vezes eu penso, sabe, que o caminho que Deus ele quer que a gente faça é de voltar para o que ele nos fez para ser lá no início. Sem pecado, sem maldade, nos enxergando como realmente somos. Aí como nós realmente somos? Como Deus nos vê. Limpando, sabe, toda lembrança, todo pensamento, todo sentimento que nos afasta dessa realidade que está em Deus. E acessando em Deus uma nova vida. É diariamente a nossa renovação da mente para estar nisso. Porque pense, uma pessoa curada, uma pessoa que tem paz, uma pessoa que tem a presença de Deus, uma pessoa que consegue enxergar como Deus a vê, como que vai ser a vida dessa pessoa? Como que vai ser essa pessoa? Bom dia, Lari. Deus abençoe você. Como que vai ser a vida dessa pessoa no ambiente familiar dela? Como que vai ser a vida dessa pessoa quando ela sair do ambiente familiar e precisar lidar com outras pessoas? Uma pessoa curada, uma pessoa cheia da presença de Deus. Deus abençoe você, saudades, viu? Uma pessoa cheia da presença de Deus, uma pessoa que transborda para outras pessoas, uma pessoa curada, ela cura outras pessoas. Uma pessoa ferida, ela fere outras pessoas. Nós, na nossa vida, a gente passa por tantas circunstâncias que às vezes parece assim, puxa, pancada pós pancada. Mas quando nós enxergamos como Deus nos vê, se nós pararmos 1 minuto do nosso dia para imaginar, respirar fundo e imaginar como Deus me vê, como Deus me enxerga, como Deus olha o meu coração, aí já vai começar a nossa renovação da nossa mente. E nós vamos transbordar isso aonde estivermos, aonde colocarmos os nossos pés, com as pessoas que nós nos conectarmos.
porque nós também vamos olhar as pessoas como Deus olha. Nós vamos passar uma mensagem diferente. Nós vamos chegar nos ambientes e passar uma mensagem de confiança, uma mensagem de paz, porque é isso que vai estar, é essa, posso dizer, essa energia que vai estar dentro de nós. E é o que nós vamos transmitir aonde nós estivermos. A renovação da mente, ela é crucial para a nossa transformação diária. A renovação da mente requer humildade. Se nós não estivermos humildes para reorganizar tudo o que foi passado, tudo, e vencer etapa por etapa, trazer um novo significado das vivências anteriores que nos paralisam. Se nós não tivermos humildade, a gente não sai do lugar. Porque o humilde, a pessoa orgulhosa não quer transformação. A pessoa que é orgulhosa não quer mudança. Mas a pessoa que se permite ser quebrada, ser tratada, ser feito um vaso novo, ela vai viver o novo de Deus. A pessoa que é quebrada, que é amassada como o barro, sabe? O oleiro, que é a pessoa que faz os vasos, pega a argila, começa a moldar, começa a girar ali nas suas mãos, começa a dar formato ao vaso. Se acontece alguma coisa ali que perde a forma desejada ou quebra-se nas mãos, ele tem que refazer. Então imagine que nós somos esse barro, que somos amassados, precisamos ser moldados pelo oleiro, que é Deus, e somos moldados. Quando nós chegamos numa estrutura de cura, numa estrutura de renovo diante de Deus, e estamos numa estrutura boa, Deus, ele derrama sobre nós o seu azeite, o seu Espírito Santo. Ele nos faz novos, ele nos faz carregar a presença dele. E nós vamos transbordar a presença dele aonde estivermos. Thalita, a renovação da mente, ela é o princípio da renovação da mente. É você saber como Deus te enxerga. É todo dia. É um exercício diário. É pensar como Deus me vê. Como Deus me vê. Se o mundo me vê diferente, você vai estar tão blindado, tão blindada, que não vai importar como o mundo te vê. Você vai estar confiante em como Deus te vê. E isso vai valer mais do que qualquer coisa. Eu falo isso do fundo do meu coração. Veja, se enxergue seus valores como Deus te vê. E isso vai começar a renovação da sua mente. Comece essa trajetória de todo dia aprender algo novo, de se conectar com pessoas que já estão no nível, que já venceram. Como eu admiro as pessoas que saíram de um estágio e subiram, elevaram o seu nível. Como eu admiro, porque elas passaram por esse processo também. Ninguém viu. Quando ninguém viu, as pessoas passaram por esse processo. É impossível alguém sair de um nível inferior para um nível superior sem ter passado por um processo de cura. É impossível. Teve que ressignificar muita coisa. Muita coisa. Todas as pessoas passam por essa trajetória. Só que às vezes a gente só vê a pessoa no estágio que ela está. Falar, foi fácil para essa pessoa. Para mim, você não sabe o que eu passei na minha infância. Você não sabe como que foi minha adolescência? Não sei. E essa história é sua. E esse processo de cura é seu também. Mas eu sei que a gente precisa ter humildade para ser moldado por Deus. E a gente precisa ser forte para ter uma nova mente. Ser forte para enfrentar os pensamentos, para enfrentar, ressignificar nossa história. Isso não é fraqueza.
ser forte para enfrentar o que nos causou dor, para não doer mais. O que nos feriu, para não sangrar mais. O que nos constrangeu, para não nos abater mais. As palavras que foram lançadas, para não ter mais acesso ao nosso coração. Aquilo que nos paralisava, para não paralisar mais. Projetos que não eram concretizados por nós, por nossas mãos, para serem elaborados, feitos até o fim e conquistados, para o que nos fazia não subir mais de nível, para nos elevar de nível, para nos dar novas experiências, para nós acessarmos tudo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Eu fico pensando o que é bom, perfeito e agradável a Deus. É uma família edificada nele. É uma vida edificada nele. São propósitos edificados nele. São projetos edificados nele. Você acha que o Deus, Criador de todas as coisas, não quer que você viva coisas extraordinárias? Não quer que você seja exemplo para outras vidas? Não quer que você seja referência para outras vidas? Através de toda superação. Por isso, o princípio da renovação da mente é você se vê como Deus te vê. Isso começa também um quebrantamento. Porque tudo aquilo em você que impede de você viver o extraordinário de Deus, que caia por terra. O orgulho, prepotência, avareza, tudo. Coisas que estão em nós mesmos. Falta de paciência. Quantas coisas nos afastam de Deus? Bom dia. Quantas coisas nos afastam de Deus? Quantas coisas afastam o que Ele tem para nós? Que a gente quebre o nosso coração, que a gente transforme a nossa vida diante dEle, que a gente viva o extraordinário diante dEle, que a gente ofereça o nosso melhor para Ele, que a gente ofereça o nosso melhor para as pessoas que nos cercam, que a gente ofereça um coração limpo, um coração puro. Se eu oferecer um coração limpo para os meus filhos, porque eu sou curada, como que eu vou acolher os meus filhos? Se eu oferecer um coração limpo para os meus familiares, como que eu vou acolher os meus familiares? Se eu oferecer um coração limpo para as pessoas que me cercam, como que eu vou oferecer? Entenda, esse é um processo diário. Esse é um processo constante. Porque todos os dias nós mesmos queremos afastar tudo aquilo que Deus tem para nós. É simples, tem hora que a gente acorda super feliz. Nossa, olha a minha pele como que tá. Até nesse nível. Aí tem dia que a gente acorda e fala, meu Deus, que cara é essa? Imagine se a gente ficar variando assim no propósito que Deus tem para nossa vida. Não dá. Não dá para a gente perder tempo para viver aquilo que Deus tem para nós. E essa vivência começa no nosso coração, em como a gente se vê. É automático. Limpou, curou, vai transbordar para outras pessoas. É impossível alguém que não é curado, não é transformado, não chegar nos ambientes e tratar as pessoas como ela se trata. Nós só damos o que nós carregamos. Quem carrega coisas boas, oferece coisas boas. Que o Senhor Ele cuide do nosso coração, do nosso jardim. E o mais interessante de tudo isso, nesse processo de transformação, é que se nós buscarmos ao Senhor, Ele vai nos ajudar no que precisamos. Ele vai mandar pessoas certas. Às vezes um texto, vou até ler aqui o texto que eu anotei ontem. Às vezes um livro, às vezes um vídeo. E você vai entrando nessa jornada de transformação e renovação da mente diária.
Olha aqui, ó. O que eu li ontem. Uma imaginação mal utilizada gera correntes mentais que aprisionam você e te impede de ser o que você nasceu para ser. Aí depois, né, explicou que a nossa vida é um projeto, então é pra gente tratar a vida como um projeto. E então eu escrevi: a minha vida é um projeto, não brinque com a sua vida. A sua vida tem muito valor. Que você consiga ver dia após dia, através, isso não vai vir mais do externo, vai vir da decisão sua. Eu decido renovar a minha mente. Eu decido me ver como Deus me vê. Eu decido pegar a Bíblia e ler ali como uma transformação para a minha vida. Estudar, entender o contexto histórico, ver uma explicação no YouTube, né? E você decide, e você se posiciona, e você age, se renovando, se transformando, assimilando, falando palavras que vão trazer renovação para você, pensando coisas que vão estar te aproximando mais do projeto que Deus fez para você ser, tá? Então vamos orar, que a gente coloque todos os estados do nosso país. Quando eu oro, é isso que eu imagino. Eu imagino todas as regiões do país, eu imagino o mapa do Brasil. Eu imagino que há tantas pessoas feridas que não conseguem enxergar quem elas são, há tantas pessoas machucadas que não conseguem ver quem elas são, e que a renovação da mente é justamente para a pessoa ver quem ela é em Deus e para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos jovens machucados, feridos, quantos, sem apoio, sem ao menos alguém para entender. Que nós, como nação, tenhamos o privilégio de termos a nossa mente renovada e de vermos o nosso valor em Deus. Já pensou se todos os indivíduos da sociedade conseguissem enxergar o seu real valor? Já pensou? Então vamos orar. Senhor meu Deus, Pai Santo, Pai Eterno, hoje, Senhor, o tema é o poder da renovação da mente. Senhor, a renovação da mente começa em nós enxergarmos como o Senhor nos vê. Por quê? Por que isso? Porque o Senhor nos fez para um propósito, o Senhor nos fez para um projeto. Nós não somos um acidente, nós não somos obra do acaso, nós não somos, Senhor, nós não somos pessoas desvalorizadas, mas nós temos um valor em Ti. Um valor que foi pago pelo preço de sangue, o sangue derramado na cruz do Calvário. E tudo o que Jesus conquistou ali na cruz do Calvário, nós podemos acessar. Mas o que bloqueia esse acesso, o que paralisa esse acesso, somos nós mesmos, na maneira como nós nos enxergamos. Quantas vezes situações do passado, situações na infância, situações na adolescência, nos paralisaram, Senhor. Quantas vezes? Mas nós não aceitamos, Senhor, viver nessas circunstâncias. Nós aceitamos ter humildade. Nós aceitamos, Senhor, ser quebrantados para nós nos enxergarmos. Nós falarmos para nós mesmos como que o Senhor nos vê. Para nós voltarmos ao projeto pelo qual o Senhor criou o homem e a mulher. Que nós venhamos voltar, Senhor, ao primeiro amor, à primeira essência que há em Ti. Senhor, a renovação da mente tem que ser diária, porque diariamente nós mesmos, muitas das vezes, tem fatores externos, sim, que caiam por terra em nome de Jesus, mas que nós mesmos, Senhor, venhamos nos posicionar para aprender coisas novas, para ver e vencer tudo o que nos paralisa, para termos um coração limpo diante de Ti, coração sem amarguras, coração sem medo, coração sem bloqueios e impedimentos, para que nós possamos viver a Sua vontade,
de forma plena, de forma grandiosa. Senhor, que isso seja em toda a nossa nação, que haja sobre a nossa nação uma cura, uma transformação a níveis extraordinários, a todos, as crianças, aos adolescentes, aos homens, às mulheres, de todas as faixas etárias, Senhor. Em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti todas as regiões do Brasil, todos os estados do Brasil, todas as cidades, que venhamos, Senhor, viver uma onda de cura, uma onda de transformação, uma onda de renovação da mente, uma onda de visualizarmos quem somos em Ti, porque se nós soubermos o nosso real valor, nada vai nos parar. E pelo contrário, nós vamos chegar a níveis mais altos em todos os momentos. Eu te agradeço por esse dia. Coloco diante de Ti, Senhor, todos os dias desse mês de outubro. Que seja um mês maravilhoso. Que seja um mês, Senhor, de acessos, de crescimento, de renovo para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo dia. Que a gente saiba todos os dias nosso real valor em Deus.